Então, tá bom? Pode ficarem tranquilos. Só a aula aqui, beleza? Então, gente, isso daqui é um curso curto, né, que a gente fez, foram, acho que 5 semanas, né, isso? Tá. Aqui. E no início do curso, a gente viu, eu falei para vocês, né, que as primeiras formas de vida da Terra se deram no ambiente aquático, que nossa atmosfera era uma atmosfera muito redutora e ela passou a ser uma atmosfera oxidante. Aqui. Certo? Só vou passar rapidinho, tá? Depois eu abro o slide direitinho quando começar a aula. Então, houve, a partir da fotossíntese dentro da água, começou esse CO2, que a gente tinha bastante aqui no nosso planeta, diminuir, e a formar oxigênio, e a nossa atmosfera deixou de ser uma atmosfera redutora e passou a ser uma atmosfera com oxigênio, uma atmosfera oxidante. Falei para vocês que começou a dar importância para o ar, né, quando ocorreu mortes, ocorreram acidentes, principalmente acidente de Londres, que é o mais famoso, mas eu falei de outros acidentes. A poluição aqui na cidade de Cubatão, foi quando surgiu a CETESB. A Revolução Industrial começou ali na metade do século XVIII, e depois, passando mais ou menos 200 anos, a gente teve as primeiras mortes por conta da poluição do ar. E aí eu fiz a definição para vocês, mostrei as camadas da atmosfera, falei que os processos ocorrem na troposfera, na primeira camada, tá? Somente nos primeiros metros da primeira camada. Então, tudo que a gente está falando aqui no curso, a gente está falando de troposfera, tá? Bom, falei da composição da atmosfera, que é 78% de nitrogênio, 28% de oxigênio, argônio em seguida CO2. Fiz definição de poluição do ar, falei das fontes naturais, falei das fontes antropogênicas, falei das fontes pontuais e difusas, os que são poluentes primários e secundários, quais são os principais poluentes. Falei que todo o processo de queima produz poluentes, né, que são esses daqui, né, você tem um processo de combustão, então produz CO2, água, monóxido de carbono, dióxido de enxofre, NO, NO2, partículas, calor, combustível que não foi queimado e os compostos orgânicos voláteis. E aí mostrei essa figurinha aqui. Aí falei dos principais poluentes, as fontes, os problemas que eles acarretam na saúde, e a gente começou a falar de aerossóis. Falei que os aerossóis, eles são sólidos e líquidos. A gente pode chamar de aerossóis, aerocoloides, partículas. Aí a gente dividiu os aerossóis em aerossóis carbonosos e carbonáceos, que são black carb e carbono orgânico. Depois eu falei sobre os aerossóis de poeira, aerossóis de sulfato, aerossol de nitrato, certo? Falei que eles são separados por moda, né, por tamanho, que eles, o principal, né, o que a gente chama do efeito primário dos aerossóis, é que os aerossóis de cor clara, eles fazem com que a radiação, né, o sol que vem aqui para a Terra, parte dele bate na partícula, é refletido, parte é espalhado, que os aerossóis de cor clara, eles têm o papel de arrefecimento, resfriamento, e aerossóis de cor escura, como o black carbon, vai causar aquecimento, vai ter o mesmo papel dos gases de efeito estufa, certo? Aí hoje, gente, eu vou falar sobre os gases, tá? Então, fiz uma rápida revisão do que a gente já viu no curso, e aí eu vou dar uma aulinha sobre os gases hoje, e aí depois a gente começa com as apresentações, tá? Então vamos falar dos poluentes gasosos aí na atmosfera. O primeiro poluente que a gente vai começar, tá? É o monóxido de carbono. Ele é um intermediário até chegar no CO2, no gás carbônico, tá? Todo o processo de queima produz monóxido de carbono. Então, na hora que a gente está cozinhando, na hora que a gente está fazendo churrasco, na hora que a gente liga nossos carros para sair, tá? Que pegam ônibus, que utilizam diesel, caminhão,
as termoelétricas, as indústrias que têm forno, seja ele um forno elétrico, um forno a gás, um forno a óleo, um forno a carvão. Então, todo o processo de queimadas, que a gente viu muito esse ano de 2024, todo o processo de queimada é produzido monóxido, tá? Professora, aqui é a fórmula do monóxido, né, a estrutura de ressonância dele aqui. Então, geralmente na atmosfera a gente não tem concentração muito alta de monóxido, porque os nossos carros deixaram de utilizar carburadores, passaram a usar injeção eletrônica. Temos catalisador também para transformar parte desse CO em CO2, mas ainda sai monóxido do escapamento dos veículos, apesar da injeção eletrônica, apesar dos catalisadores, tá? Todo ano acontecem acidentes com monóxido de carbono em ambientes fechados. Em Guarulhos, um casal simples, num dia de frio, eles acenderam uma churrasqueira dentro de casa para aquecer eles e o bebê. Infelizmente, os 3 amanheceram mortos, tá? Porque você está dormindo, você não percebe, você não consegue nem perceber que você está morrendo, tá? Através do monóxido de carbono. A gente teve o caso da BMW em Santa Catarina, né? Foi bem recente, foi esse ano, acho que ano passado. Deixa eu ver mais algum caso. Tivemos um caso também de uma família do Brasil que viajou para o Chile, e a lareira, em vez de emitir os gases para cima, né, estava emitindo para baixo, e essa família amanheceu toda morta dentro de uma pousada, né? Não sei, geralmente ambiente que tem lareira sempre pede para deixar um pouco a janela aberta, tá? Mesmo de noite, para que não ocorra esse tipo de acidente, tá? Professora, por que acontece acidente com monóxido de carbono? Espera aí, depois eu volto aqui, tá? Opa, será que eu já passei? Não, acho que tá mais para frente. Monóxido de carbono, tá? Aqui, ó, o CO, ele tem uma afinidade muito grande, tá? Pela hemoglobina. Ele tem uma afinidade 200 vezes maior pela hemoglobina, o monóxido de carbono, do que o oxigênio, tá? Então, por isso que, dependendo da concentração de monóxido de carbono, as pessoas podem vir a óbito. Até 10 ppm, a legislação brasileira, o CONAMA, tá? E a OMS aceita até 9 ppm. Por sinal, é o único poluente que nossa legislação é igual à OMS. Todos os nossos outros poluentes, a nossa legislação, ela admite valores maiores do que o recomendado pela Organização Mundial da Saúde. A partir de 50 ppm começa a dar dor de cabeça, 200 ppm distúrbios sensoriais, 500 ppm perda da consciência e morte, e a partir de 800 ppm dentro de 2 horas, 3 horas, morte, e 1.600 ppm dentro de 1 hora, morte. Então, problema aí do monóxido, se ligar à hemoglobina, e aí para, né, o transporte de oxigênio para o sangue, sem oxigênio a gente morre, tá? O monóxido, ele não possui cheiro, deixa eu abrir aqui, ele é incolor, tá? Falei, todos os processos de combustão é produzido esse gás, esse poluente, principalmente veículos em baixa velocidade emitem mais monóxido, porque quando ele está em baixa velocidade, a queima é mais incompleta, acaba emitindo mais CO, tá? Fontes, espaços interiores, garagens, fogões a lenha, lareira, o cigarro, tá, o cigarrinho. Professora, como que é retirado o monóxido da atmosfera? Qual o principal sumidouro, né, a forma de tirar esse poluente da atmosfera? Falei para vocês já na aula anterior, tá? A gente tem um radical super importante, que eu mostrei como é formado esse radical, a hidroxila. A hidroxila, praticamente, ela inicia a reação com todos os poluentes. Por quê? Para deixar esses poluentes que têm menos afinidade pela água, né, que são mais apolares, com característica mais polar, mais afinidade com a água, para ficar mais fácil de ser carreado para o solo, de ser carreado pela chuva, de ser carreado dentro da água, tá? Então, como esse poluente, ele sai da atmosfera? Então, foi emitido lá no processo de combustão, aí, como que ele é retirado da atmosfera? Ele reage com a hidroxila, forma gás carbônico,
forma H ponto, H ponto reage com oxigênio, forma um radical hidroperoxila, hidroperoxila vai oxidar NO, NO2, tá? Então, além do monóxido ser um poluente, ele produz um gás de efeito estufa, que é o CO2, e ele transforma o NO aqui, né, porque é por causa do radical que forma, o NO em NO2, e depois esse NO2 forma ozônio, que é um outro poluente. Então, o CO, ele forma CO2 na atmosfera, que é um gás de efeito estufa, ele oxida NO em NO2, forma NO2, que é um outro poluente, e depois esse NO2 ainda vai formar ozônio. Então, ele produz CO2, produz NO2 e produz ozônio. Tá? Então, o monóxido é um poluente que produz outros três poluentes na atmosfera. Então, numa atmosfera limpinha, tá, gente? Uma clean atmosfera, a gente teria o ozônio aqui embaixo, não é o ozônio lá de cima, é o poluente aqui embaixo. Ele quebra, ele forma O2 e O ponto. Esse O ponto reage com a água, forma hidroxila, que é um importante radical para retirar os poluentes da atmosfera. Essa hidroxila reage com ozônio, forma hidroperoxila e oxigênio. Hidroperoxila mais ozônio, forma oxigênio e de novo hidroxila. Somando tudo, igual matemática, ozônio, né? Vai cortar não, né? Vai somar com os 3 ozônios, 1, 2, 3, tá? Oxigênio soma aqui, 1 oxigênio, 2 oxigênios aqui, tá? Então, somos oxigênios. Esses aqui corta, O com O corta, OH com OH corta, água com água corta, tá? Então, numa atmosfera limpa, a gente formaria, para cada 2 mols de ozônio, formaria oxigênio, tá tudo certo, mil maravilhas, né? Formar oxigênio, que é o que a gente precisa para respirar, não é um poluente, tá? Isso na atmosfera limpa, lá no meio do oceano, lá numa ilha, que sem ninguém, sem processo de combustão, ou na floresta, sem queimadas na floresta, tá? Mas a realidade, a nossa realidade, né, das cidades, dos lugares que tem queimada, o que acontece? O monóxido de carbono reage com a hidroxila, forma H.CO2, H ponto e O2 forma hidroperoxila, essa hidroperoxila oxida NO e NO2, esse NO2 ele é quebrado em NO e O ponto, e esse O ponto reage com oxigênio e forma ozônio. Foi o que eu falei para vocês, na oxidação do CO pela hidroxila, né, para ele ser retirado da atmosfera, ele forma gás de efeito estufa, forma ozônio, que é um poluente, e forma NO2. A gente tem muita formação de CO a partir de metano, tá? Eu não vou falar de todas as reações, mas o que acontece aqui? A gente tem o metano, que é um gás de efeito estufa, que também reage com o radical hidroxila, e acaba formando monóxido de carbono. Então, a oxidação do metano também forma monóxido de carbono. E aqui, o que ele fala, né? Ele fala, se a gente reduzir o monóxido na atmosfera, o que acontece? A redução de monóxido vai sobrar mais hidroxila, né? Porque a hidroxila, ela reage tanto com metano, só voltar aqui, mas ela reage com monóxido também. Então, se a gente consegue diminuir a concentração de monóxido, sobra mais hidroxila para reagir com metano. E aí a gente diminui também a concentração de metano. Então, bastante interessante, a partir da redução do monóxido, sobra hidroxila, mais hidroxila na atmosfera, e essa hidroxila consegue consumir mais o metano. Então, a redução do monóxido acaba levando também à redução do metano, que é um gás de efeito estufa. Beleza? O monóxido ele tem um tempo de vida útil na atmosfera de 2 meses, tá? E aí, em lugares remotos, lá no meio da floresta, sem queimada, no meio do oceano, numa ilha, as concentrações desse gás vai de 0,05 a 0,15 ppm. Em zonas rurais, em zonas urbanas também, a concentração dele varia de 0,1 a 0,3 ppm, tá? Podendo aumentar. A legislação, a CONAMA e a OMS aceita valores até 9 ppm. As principais fontes aqui desse poluente, o monóxido de carbono, é a queima de combustível fóssil, seguido pela queima de biomassa. A vegetação também libera um pouquinho de monóxido, mas é bem pouco, os oceanos também, mas é muito pouco. O monóxido é principalmente emitido de queima de combustíveis fósseis, tá? Da queima de biomassa.
da oxidação de metano e da oxidação de outros hidrocarbonetos, por exemplo, etano, propano, butano, tá? E os principais sumidores do monóxido. Falei que ele reage com a hidroxila, mostrei, né, o que acontece. Parte dele sai da troposfera e vai para a estratosfera, desculpa, e parte dele vai para o solo, tá? Então, aqui são as fontes e aqui são os sumidouros desse gás monóxido de carbono na atmosfera. Bom, aqui é um estudo que a gente fez, a gente publicou, acho que na Atmosphere, aqui na revista. Eu fiz esse estudo junto com o pessoal do INPE, da matemática do IME, tá? Acho que foi isso. Da geografia também, eu acho. Então, foi o pessoal da geografia da USP, da matemática, e o pessoal do INPE, e um aluno da Unicamp, esse aluno já está formado, em engenharia química. Então, a gente fez um estudo que são 15 anos de dados, tá? Na verdade, 16 anos, de 2000 até 2015. Então, a gente vê, ó, que ao longo do tempo, tá? Esse poluente ele vai diminuindo, né? Por causa do catalisador, injeção eletrônica nos veículos. A principal emissão aqui na cidade de São Paulo é veicular, tá? Acho que o monóxido, acho que mais de 90% do monóxido que a gente tem na cidade de São Paulo é por causa de veículos, tá? E na maioria das cidades também. Aqui são 3 lugares, 3 estações de monitoramento da qualidade do ar da CETESB. Uma fica localizada no Parque Ibirapuera, uma na cidade de Osasco e outra no bairro Congonhas, no aeroporto de Congonhas. Osasco aqui tem maior concentração, seguido por Congonhas, e no Parque Ibirapuera as concentrações são mais baixas desse gás, tá? Aqui, gente, é o mesmo estudo, né? Só que aqui a gente fez a média anual, aqui nós fizemos a média mensal. As maiores concentrações desse gás começam a aumentar em maio e vai até mais ou menos ali o mês de agosto. E falei para vocês, né? Os poluentes, com exceção do ozônio, eles têm concentrações mais elevadas durante o inverno, que é quando chove menos. Então, o pico aqui desse poluente monóxido ocorre nos meses de junho e julho. E aqui, esse cinzinho aqui, gente, é chuva, tá? Então, nos meses que a gente tem mais chuva, janeiro, fevereiro, março, né, novembro e dezembro, a gente tem uma concentração menor desse poluente por causa que a atmosfera está mais estável, maior precipitação, mais nuvens e acaba diminuindo a poluição. E no inverno, não, a atmosfera mais estável acaba aumentando a poluição. A gente tem pico, aqui é média horária, tá, desse estudo, dos 15 anos, 16 anos de estudo. Esse poluente, o pico dele é de manhã, tá? Porque é o horário que as pessoas saem de casa para ir para a faculdade, para ir trabalhar. Então, horário que tem mais veículos na rua, tá? Com pico aqui 8 horas da manhã, mas já começa a aumentar aqui a partir das 6, 7, 8, tá? Fica alto até as 10, depois praticamente não varia, e depois volta a aumentar de novo, tá? A partir das 17 horas, 18, com pico aí nas 19 horas, e depois diminui, né? Mas os 2 picos dele é no horário de trânsito, tá? No horário de maior congestionamento na cidade. Maior concentração desse poluente agora, tá? É no inverno, seguido pelo outono, depois vem a primavera e mais baixas concentrações no verão. O pico, falei, horário de trânsito, né, de congestionamento, de manhã cedo, e no final da tarde, começo da noite. Aqui a gente fez também para a semana, tá? Então, assim, domingo diminui muito a concentração dele, né? Domingo o pessoal não sai tanto de carro. Tem um aumento aqui à noite, né? A galerinha tá, às vezes, voltando de viagem, enfim. Mas domingo é a concentração mais baixa dele, seguido pelo sábado, e de segunda a quinta, e na sexta-feira nós temos as maiores concentrações, principalmente de sexta, porque sexta-feira todo mundo quer sair de carro, e aí aumenta a concentração desse poluente na atmosfera. Aqui é o congestionamento, tá? Então, o pico aqui de manhã e à noite, durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e menor
tráfego, né, durante sábado e domingo, e aí menores concentrações desse poluente durante o sábado e o domingo. Ele praticamente não prejudica as plantas, tá? Não tem efeito sobre as plantas. Até 10, 30 ppm no ar não tem problema, mas a OMS e o CONAMA recomendam 9 ppm, mas a concentração geralmente é bem mais baixa, tá? Vocês viram aqui, ó, o pico mais ou menos 3 ppm, no lugar mais poluído aqui, Congonhas, lugar menos poluído aqui, Praceó, Ibirapuera, então concentrações por volta de 1,5 ppm, tá? Não chega a 9 não, tá? Sempre é por volta aí de 3, entre 1, 3, talvez em lugares de queimada essa concentração fique maior, tá? Mas acredito que não chegue a 9. A gente vai falar agora de um outro poluente, a gente acabou de falar do monóxido, a gente vai falar do dióxido de enxofre, o SO2. Então, a principal fonte biogênica natural do SO2 são os vulcões, tá? Aqui a estrutura de ressonância do SO2. Ele é principalmente emitido do carvão e do petróleo. Do petróleo, a parte mais pesada do petróleo, tá? Que é o diesel. Apesar de hoje em dia, ter diminuído muito a concentração de SO2 na atmosfera, porque tem legislação para o nosso diesel, o diesel, acho que é o S10 e S500, tá? Se eu não... Tá? 10 ppm de enxofre permitido no diesel e 500 ppm. Então, devido à nossa legislação, da diminuição do enxofre no óleo diesel e também processos para tirar o enxofre do carvão, esse poluente diminuiu pra caramba na atmosfera. Se pegasse década de 80, 90, ia bombar de SO2, chuva ácida, mas graças a essa tecnologia de redução do enxofre no carvão e no óleo diesel, a gente, na hora que esses compostos queimam, emite menos SO2, tá? Principal fonte aí de SO2, tá? Carvão e, falei para vocês, óleo diesel, tá? É a parte mais pesada da fração do petróleo. Também, assim como o CO, ele vai reagir com a hidroxila, para ser retirado da atmosfera. Então, algumas fontes aqui de SO2, tá? Aqui, ó, o aviãozinho formando núcleo de condensação de nuvem, porque está emitindo aerossóis. Então, tá? Ele é incolor, ele reage com a hidroxila. Quando ele reage com a hidroxila, ele forma bisulfito. Esse bisulfito forma SO3, e esse SO3 reage com a água e forma ácido sulfúrico. Então, o SO2, ele vai ácido sulfúrico na atmosfera, né, que a gente chama de sulfato, formado durante os processos de combustão, tá? Principalmente de carvão e óleo. O trióxido de enxofre, ele é produzido a partir da oxidação do SO2, o trióxido de enxofre vai para ácido sulfúrico, então o SO2 passa para trióxido de enxofre, vai para ácido sulfúrico. Esse poluente, ele causa irritação nos olhos, nariz e garganta, ele causa impactos adversos à vegetação, porque ele deixa o pH do solo mais baixo, mais ácido, e também ele pode prejudicar as folhas, tá? A principal fonte de SO2 são os veículos a diesel, 77%, isso daqui é global, tá? Seguido pelas indústrias, seguido pelos carros a gasolina, e altas concentrações desse composto vai gerar problemas no sistema respiratório e cardiovascular. Aqui, né, ele reage com a hidroxila na atmosfera para ser retirado da atmosfera, forma bisulfito, o bisulfito reage com oxigênio, forma hidroperoxila reage com SO3, SO3 forma com água, forma ácido sulfúrico, então aqui é SO2, formando ácido sulfúrico, chuva ácida, e aqui eu aproveito e coloco o NO também, né, que é produzido também de processos de queima, assim como o CO, SO2, o NO reage com a hidroperoxila, que é um radical, forma NO2 e hidroxila, a hidroxila reage com o NO2, forma ácido nítrico, que é um ácido também, assim como o SO2 forma ácido sulfúrico, o NO2 vai formar ácido nítrico, e tanto o SO2 quanto o NO2 e o NO, eles são responsáveis, né, por deixar a chuva com pH mais baixo do que ela já tem.
E aí pode alterar o pH do solo, dos rios, dos lagos, tá? Aí, ácido sulfúrico é formado pelo SO2, né, espécies de enxofre, originados tanto das fontes biogênicas, vulcões, como os processos antrópicos, usinas termoelétricas, processos de fundição de metal, produz bastante SO2, porque tem vários metais, né, que é rico em enxofre, na hora que queima, forma SO2. NO e NO2 formam ácido nítrico, os dois aqui, chuva ácida, e uma forma de neutralizar esse ácido sulfúrico que forma chuva ácida e esse ácido nítrico é a reação com a amônia liberada aí dos fertilizantes, da ureia, da nossa urina, das urinas dos animais, formando um aerossol aí, sulfato de amônio e nitrato de amônio, que são aerossóis. Aqui também são aerossóis e aqui é gás. Tá? Aqui eu não vou passar, tá? É só mostrando o número de oxidação do enxofre, em baixa umidade relativa, o que forma, em alta umidade relativa, tá? Mas eu vou pular aqui, tá? E aí a gente falou do CO, falamos do SO2, agora vamos falar dos compostos orgânicos voláteis, que são todos da química orgânica, então gás propano, butano, etano, metano, os aldeídos, formaldeído, que é o formol, acetaldeído, acetonas, os alcoóis, os ésteres, os éter, os ácidos carboxílicos, tudo isso são compostos orgânicos voláteis. Também processo de combustão, assim como o CO, o SO2 produz também esses compostos, os compostos orgânicos voláteis, que vai para a atmosfera, tá? Então, a definição deles, classe de compostos que tem carbono e hidrogênio, são voláteis a temperatura e pressão normal, ou seja, o que é volátil? Passam facilmente da fase líquida para a fase de gás, tá? Quando se abre um vidro de álcool, um vidro de éter, um perfume, a gente vê a tinta, tá? A gente vê que esses compostos saem da fase líquida e passam facilmente para a fase gasosa. A gente divide os compostos orgânicos, né, em dois grupos, os hidrocarbonetos não metânicos. Por quê, professor? O metano ele tem uma concentração muito maior do que etano, eteno. Então, os hidrocarbonetos sem o metano, a gente chama de hidrocarbonetos não metânicos, que são todos hidrocarbonetos, com exceção do metano. Por que separa, professora? Porque o metano tem uma concentração muito mais alta do que o etano, eteno, propano, butano. Os compostos orgânicos voláteis incluem os compostos com oxigênio, então as carbonilas aqui, os aldeídos, cetonas, ácidos carboxílicos, compostos com cloro, flúor, bromo, tá? Compostos com enxofre, então todos os orgânicos aqui nessa classe de compostos orgânicos voláteis, que são produzidos por passagem da fase líquida para a fase gasosa, por evaporação, e principalmente pelos escapamentos de veículo, queimadas, enfim. Tá? Então, são produtos químicos, falei para vocês, que passam facilmente da fase líquida para a fase gasosa. Exemplo, metano, que é um gás de efeito estufa, benzeno, que é carcinogênico, xileno também, mutagênico. O gás aqui do GLP, né, gás que é feito do petróleo, que é a mistura de propano e butano, que é o gás que a gente utiliza na nossa cozinha, né, e o gás natural veicular é uma mistura de metano e etano, que é aquele que vem encanados, tá? Na presença de sol, esses compostos vão formar um outro poluente, que é o ozônio aqui embaixo. Principais fontes desses compostos são 53% carro a gasolina, 21% a diesel, 19% carro a etanol. As fontes internas desses compostos, tintas e vernizes, produtos de limpeza, por exemplo, removedor, querosene, inseticidas, cigarrinho. Aqui, gente, foram duas campanhas que eu fiz no ano de 2006 e 2008, em estações de monitoramento da qualidade do ar, lá da CETESB, aqui na Avenida Doutor Arnaldo, perto da Paulista, da Rebouças, tá? Então, aqui a concentração de algum desses compostos, aqui só hidrocarbonetos, aqui hidrocarbonetos mais aldeídos, né? Aqui está mais alto as concentrações do que aqui, porque aqui ficou mais tempo sem chover, acho que 40 dias sem chover, por isso que as concentrações estão mais altas.
Os principais... Ah, não, aqui tem formaldeído também, gente, desculpa, eu pensei que era só hidrocarboneto, mas tem aldeídos também. Então, os principais compostos aí na atmosfera, os principais VOCs em maior concentração, etano, tá? Formaldeído, butano, tolueno, que é mutagênico, e assim por diante. Aqui é uma outra estação da CETESB que eu fiz o trabalho de coleta, de análise, tá? No cromatógrafo gasoso, enfim. Aqui só hidrocarbonetos, a maior quantidade de... Desculpa. A maior quantidade de hidrocarbonetos da classe dos alcanos, 55%, seguido pelos alcenos, seguidos pelos aromáticos e seguidos pelos alcadienos. Aqui é uma outra campanha no ano de 2011, 2012, eu coletei durante um ano, uma vez por semana. Então, aqui só foram hidrocarbonetos, carbono e hidrogênio. Aqui a gente utilizou, também coletamos aldeídos e alcoóis. Para análise dos hidrocarbonetos, a gente usou um cromatógrafo gasoso com feed massa. Para análise de aldeídos, utilizamos um HPLC, e para alcoóis, utilizamos um outro cromatógrafo gasoso, só com feed. Então, essa campanha aqui, que a gente já, além dos hidrocarbonetos que foram feitos em 2006, a gente incluiu aldeídos, cetonas e alcoóis, a maior quantidade de VOCs na atmosfera, né, das cidades, por causa dos veículos, é aldeídos, somente de veículo a álcool, a diesel, seguido pelo álcool, tá? Seguido aqui pelos compostos aromáticos, que a maioria deles aqui é mutagênico e carcinogênico, alcanos e alcenos, tá? E as cetonas aqui. Esses compostos aqui, eles são muito reativos, tá? Os aldeídos para formar ozônio. Já esses alcanos aqui, eles são menos reativos para a formação de ozônio. E aí, agora, a gente falou de monóxido de carbono, falamos de dióxido de enxofre, falamos dos compostos orgânicos voláteis, vamos falar do NOx, que são NO2 e NO. Na atmosfera tem nitrogênio, belezinha, 78% de nitrogênio na atmosfera, 21% de oxigênio, só que se a gente tiver temperatura alta, 200 graus, 300, 400, processos de combustão, vai produzir NO e NO2, que é um poluente, tá? Então, nitrogênio na atmosfera, oxigênio, temperatura alta, forma esses dois poluentes, NO e NO2. Tá? Aqui é a fórmula estrutural do NO, a fórmula estrutural do NO2. O NO é incolor, o NO2 ele já é meio castanho, tá? Na atmosfera, se estiver muito poluído, ele fica meio alaranjado. Então, as principais emissões de NO e NO2 é a combustão, é a queima a altas temperaturas, principalmente de veículos, tá? E aí, a mesma coisa que acontece com o CO, ele vai ter pico durante 2 vezes ao dia, por causa da emissão veicular, de manhã e no finalzinho da tarde, começo da noite. As principais fontes globais de NO e NO2 é veículo a diesel, tá? Veículo a diesel emite muito NO2 e NO, porque é um motor que tem uma temperatura mais alta, e essa temperatura mais alta acaba facilitando, né, a formação de NO e NO2, seguidos por carro a gasolina, 10%, carros a álcool. Esse NO2, ele penetra profundamente, né, no sistema respiratório, e ele pode reagir com outras substâncias, o NO2, tá? E formar substâncias que são mutagênicas e carcinogênicas. E aqui o outro poluente, o ozônio, tá? Acho que é o nosso último poluente. Quando eu estou falando de ozônio, não é aquele que protege a gente lá em cima, né, do sol, é o mesmo poluente, aliás, dos raios ultravioleta, né, que é emitido pelo sol, é o mesmo poluente, é a mesma molécula, só que aqui embaixo, né, na troposfera, ele é um poluente, tá? Lá em cima ele protege a gente da radiação ultravioleta, mas aqui embaixo ele é um poluente. E como se forma, né? Ele é formado pelo NOx, NO e NO2, que a gente acabou de ver, e pelos compostos orgânicos voláteis. O ozônio, ele causa vários problemas de saúde, ele é muito oxidante, né? Tem 3 oxigênios, então vai causar dores torácicas, tosse, irritação de garganta, coceira no olho, irritação aqui nas vias respiratórias,
diminuição da capacidade pulmonar, vai causar envelhecimento precoce, porque esse ozônio ele forma radicais, esses radicais fazem a gente envelhecer, corrosão de tecidos, de borracha, deixa as folhas, tem uma perda muito grande na agricultura por causa de ozônio, deixa as folhas amarelas, tá? Das plantas. Então, se a gente tivesse só NO2 na atmosfera e NO sem os compostos orgânicos voláteis, à medida que NO2 fosse produzido, ele ia ser consumido, e o ozônio também ia ser produzido e consumido, ia ter uma quantidade baixa de ozônio. Mas, além do NO e NO2, a gente tem os orgânicos que eu falei para vocês, hidrocarbonetos, aldeídos, cetonas, ácido carboxílico, éster, éter, alcoóis, enfim. Esses COVs, tá? O que eles fazem? Eles reagem com a hidroxila, formam um radical RO, esse RO, tá? Desculpa, é o contrário. COV reage com a hidroxila, forma RO2, que é um radical com 2 oxigênios. Esse radical com 2 oxigênios, tá? Ele passa um O para o NO2, então oxida NO a NO2. Esse NO2, na hora que ele quebra, ele forma de novo NO e O ponto. Esse O ponto reage com O2 e acaba formando esse poluente aqui, o ozônio. Então, aqui, se não tivesse COV, à medida que o ozônio fosse produzido, ele ia ser consumido. Aqui está sendo produzido, aqui está sendo consumido, mas a gente não tem só NO e NO2 na atmosfera, a gente tem os orgânicos, que são emitidos principalmente de carro, processos de combustão, queimadas também. Então, esses hidrocarbonetos reagem com a hidroxila, a hidroxila pega um H aqui e forma água, aqui forma R ponto. Esse radical aqui de um hidrocarboneto ou de um outro orgânico reage com oxigênio no ar, forma RO2 ponto. Esse RO2 ponto oxida NO e NO2. Esse NO2 quebra pela luz, aqui é luz, tá? Constante de Planck vezes a frequência. Forma NO e O ponto mais oxigênio, forma o poluente aqui embaixo, o ozônio. E eu vou parar por aqui, eu não vou continuar, tá? Eu queria falar dos principais poluentes, e a gente conseguiu falar dos principais poluentes, beleza? Vou salvar aqui. Todos aí, cansadinhos, mas aí, firme, beleza? Galerinha, vamos lá? 10 minutos de intervalo? Sim, 11h05 e apresentações, certo? Beleza? Lava o rostinho, vai ao banheiro, cafezinho, docinho e volta. Beleza, obrigado. Tá bom? Daqui a pouco estamos de volta. 10 minutinhos. Vou tomar um café aqui para dar um grau. Até mais, gente. Vou parar a gravação também. Filha, tudo bem? 10 minutinhos. 56. 10 minutos, gente. Quer que eu fale alguma coisa aqui? Tá tranquilo? Tranquilo. Opa. Cadê a gravação? Gerenciar a gravação. Parar a gravação.